leremos até o versículo 25, meus irmãos. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, bendito és tu, bendita a tua palavra, que nos abençoa, que nos enche da tua vontade, que nos ensina sabedoria bíblica. Pedimos nessa noite que o Senhor faça isso, que o Senhor nos ensine, que o Senhor trate nossos corações, mova-os para a tua vontade, inclina o nosso coração ao teu querer, Senhor. Tens poder de fazê-lo. Nos ensine através da vida deste servo teu, através da sabedoria que lhe deste, da perseverança, da fortaleza de espírito. É o que nós te oramos no nome de Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, pela manhã nós observamos o episódio entre os filisteus em que Isaque fraquejou e foi verdadeiramente irresponsável em relação à sua esposa. O texto mostra na primeira parte do capítulo 26 como alguém que tinha tido várias experiências poderosas com Deus desde o início da sua vida, na verdade, da sua concepção, que foi miraculosa. Vocês se lembram que nós estudamos o capítulo 22 de Gênesis, quando ele sobe com seu pai ao monte e o Senhor livra a sua vida, ensinando então sobre a vinda de um cordeiro imaculado, aquele que o João Batista apontou, dizendo: Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isaac lembrava-se de tudo isso. Nós aprendemos também que quando seu pai Abraão envia seu servo para conseguir para ele uma esposa, o texto nos diz que Isaac era um homem que meditava no campo, que buscava a presença de Deus em oração, que tinha uma vida piedosa e queria conhecer a vontade do Deus de seu pai. Isaac, então, casa-se com Rebeca e ela tem a madre cerrada, ela não pode ter filhos, e ele ora e Deus atende aquela oração e cumpre a sua promessa a Abraão e dá filhos a Isaac, para que a descendência de Abraão se multiplicasse. Então Isaac viu
a bênção de Deus se manifestando várias vezes na sua vida. No entanto, quando a coisa apertou, quando a fome chegou, ele combinou com a sua esposa, dizendo que negaria que ela fosse sua mulher se ela fosse assediada na terra dos filisteus. E Deus livrou aquela mulher, livrou também Isaac, livrou Abimeleque, livrou os filisteus de uma grande desgraça. Assim como livrou a mãe de Isaac, Sara. Isaac possivelmente sabia da história de seu pai e de sua mãe, e que seu pai cometeu esse mesmo pecado 2 vezes, e agora o filho comete o mesmo pecado que o pai havia cometido 2 vezes. Agora nós temos um outro contexto, a partir do versículo 12. Nós temos Isaac fixado em Gerar, passou ali um bom tempo, como dizem as Escrituras, e agora o texto vai começar a mostrar com mais profundidade o nível de prosperidade que Deus deu a Isaac. Nós já vimos de manhã que o propósito de Deus em abençoar com grandes riquezas a Salomão, a Abraão, a Isaac, ao próprio Salomão lá na frente. O propósito de Deus com aquilo era messiânico, era a vinda do Messias, não era apenas dar a riqueza pela riqueza, para o desfrute da riqueza. Havia um propósito relacionado com a glória do próprio Deus. E a Bíblia vai trabalhando isso em todo o Antigo Testamento. Quando chegamos no Novo Testamento, nós vamos perceber que temos uma realidade diferente. Embora a realidade da pobreza ainda estivesse relacionada ao Antigo Testamento, porque haviam leis concernentes a isso, e como o pobre deveria ser assistido, a lei de Moisés prescrevia mandamentos específicos. O livro de Ruth é um exemplo prático de como os pobres deveriam ser assistidos. Ruth foi assistida com Noemi, pelo seu parente, pelo seu remidor, por Boaz. Então, no Novo Testamento, nós vamos ver recomendações, por exemplo, que os missionários da igreja não podiam esquecer-se dos pobres. Nós vamos ter no capítulo 6 de Atos o nascimento do ofício diaconal por causa dos pobres. Nós vamos ter recomendações de Paulo em 1 Coríntios 16, juntando tesouros, juntando recursos nas igrejas para assistir aos pobres. Então a realidade da pobreza estava no Antigo, estava no Novo Testamento. A realidade da riqueza também. Cornélio, por exemplo, era um homem rico no Novo Testamento. E Deus abençoou porque quis. Mas todas as vezes que Deus abençoa com riqueza o seu povo, há um propósito maior. E o propósito de Deus dar riqueza a um crente não é a vanglória humana. Não é o luxo exagerado. É que aquele crente seja usado por Deus para a sua glória, seja uma ferramenta nas mãos do Senhor. Então já sabemos de todo esse contexto e agora precisamos entender uma outra coisa. Essas bênçãos de Deus sobre Abraão, Isaac e Jacó, Deus os enriqueceu muito. Como eu disse, estão condicionadas à vinda do Messias. Então, essas bênçãos são incondicionais. Elas não dependiam do que Abraão, Isaac e Jacó fizessem, mas dependiam do que Deus ia fazer e estava fazendo. Então, existem bênçãos nas nossas vidas que são incondicionais. Deus irá fazer, independente do que você fizer. Algumas, não todas, certo? Porque Deus tem um propósito maior em abençoar você. Talvez você seja muito abençoado por Deus financeiramente, mas você seja avarento, seja mesquinho. Talvez você tenha sido abençoado, esteja sendo abençoado por Deus, muito em termos materiais, mas você não é generoso com a obra de Deus. Mas Deus continua te abençoando. Sabe por quê? Existem N motivos. Mas Deus está lhe abençoando porque você está cuidando dos seus filhos, está alimentando seus filhos, e dos seus filhos virão outros filhos que conhecerão o Evangelho, que virão outros e outros e outros que conhecerão o Evangelho, que serão eleitos de Deus. Deus está preservando a semente da fé de Abraão, mesmo tendo você possivelmente um coração avarento. Não é por você, é pelo Evangelho. Não é por você, é pelo decreto, pelo plano de Deus. Mas existe uma outra forma de observarmos isso. Eu queria ir com vocês para
Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. Versículo 14 e 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. O que lemos, irmãos, agora? E se converter dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Verso 15, vamos ler. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. Esta bênção aqui é condicional. Se o meu povo fizer assim, eu abençoarei a terra. Se ele não fizer assim, eu não abençoarei a terra. Então, há bênçãos incondicionais que nós não sabemos quais são. Vocês estão me entendendo, irmãos? Nós não sabemos. Deus sabe. Mas há bênçãos condicionais. Se você continuar pecando nisso, perseverando ou teimando nesse pecado, eu não abençoarei você. Porque esta é uma disciplina de Deus. E quando você obedece, que Deus abençoa, não é uma retribuição. Não tem uma teologia da retribuição aqui. Aqui há uma teologia do encorajamento. Você deve obedecer a Deus, independente de qualquer coisa. Mas Deus tem prazer de lhe abençoar quando você obedece, para lhe encorajar a obedecer mais. Isso é pedagógico. Porque Deus sabe que o nosso coração, nesse sentido, irmãos, sempre será muito infantil. Nós precisamos do encorajamento do Senhor para prosseguirmos. Então Deus desce a nossa pequenez e diz: eu sei que eles serão encorajados assim, então misericordiosamente eu vou fazer. No caso de Isaac, nós vemos que a bênção aqui não era assim, não era condicionada, ela era incondicional. Então o que é que nós vamos ver nesse texto? Primeira coisa, a bênção de Deus sobre o plantio e sobre o rebanho de Isaac. Segunda coisa, a inveja dos filisteus e o medo de Abimeleque. Aquele ímpio que aconselhou prudentemente Isaac, agora está com medo do que Deus estava fazendo com Isaac. Aprenderemos aqui sobre a bênção da perseverança, como fruto da aliança que nós temos com Deus. E aprenderemos aqui sobre amor e adoração. Aliança, amor e adoração. Vejamos então o verso 12 até o verso 14. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus. 100 vezes mais do que esperado. Imagine só. Mais uma vez, o milagre da multiplicação acontecendo na história do povo de Deus. Deus estava superabundando os recursos de Isaac. Agora era rápido e muito grande a bênção sobre Isaac. Porque Deus tinha um propósito com isso. Então, seu plantio se multiplicou de modo muito estranho. Muito estranho, porque Isaac não tinha terra própria em Gerar, ele era um peregrino, ele era um estrangeiro. Lembra do que o rei tinha dito? Você pode ficar aqui, ninguém vai mexer com você, ninguém mexa com ele, nem com a mulher dele. Quem mexer a gente vai matar, pode ficar aqui. E ele ficou. Ele obedeceu o que Deus havia recomendado também, que ele não fosse ao Egito. Então há uma ênfase aqui interessante no texto, quando diz, naquele mesmo ano, Deus fez ele ter uma colheita 100 vezes mais em um ano. Isso é muita coisa, irmãos. Devemos lembrar que aquela época era uma época de fome no mundo daquela região. E Deus estava abençoando muito Isaac no meio de uma grande escassez. Veja o verso 14. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. O gado, que gado na escritura não se refere apenas a boi, tá?
pode se referir a gado miúdo, animais menores. Deus multiplicou o gado de Isaac, multiplicou o plantio de Isaac. Vá comigo ao Salmo 37, verso de número 19. Vejamos o que diz esse texto. Vejamos o que diz. Vamos ler juntos? Não serão envergonhados nos dias do mal, nos dias da fome se fartarão. Que coisa, né? Isso aconteceu com Isaac. O contexto da terra, de modo geral, do mundo daquele período, era de fome, mas Deus resolveu abençoar Isaac desta forma. Deus estava cumprindo seus propósitos pactuais em Isaac, não dependendo do próprio Isaac, mas única e exclusivamente da graça de Deus. Notemos, irmãos, que não dependeu da fé de Isaac, entende? Quando ele plantou, a Bíblia não relata que ele disse assim: Senhor, eu creio, que o Senhor pode multiplicar isso aqui 100 por 1. E o Senhor pode me dar muita riqueza. O sonho da minha vida, Senhor, é ser milionário, é ser um Elon Musk do mundo do antigo Oriente Próximo. Não era essa a intenção. Isaac queria não passar fome com o seu povo, como aquela terra estava vivendo em derredor. Então nós temos que não depende de um pedido dele, não depende da fé dele, depende dos propósitos eternos de Deus. Entenda o seguinte: muitas das bênçãos de Deus na sua vida, que está ligado à história da redenção da igreja, não dependerão se você crerá ou não. A sua fé, nesse sentido, não irá mover a mão de Deus ou retrair a mão de Deus. Ele fará, independente de você crer ou não. Porque ele tem um propósito muito maior. Deus não está condicionado nesse sentido por causa do seu coração, por causa dos seus pecados, por causa da sua fé. Se ele decretou aquilo dentro de um plano muito maior na história da salvação, ele vai fazer. A Bíblia enfatiza que Deus o fez prosperar. Veja o verso 13. Que texto interessante. Enriqueceu-se o homem. Há aqui um alto relevo colocado por Moisés. O homem, quem é o homem? Isaac enriqueceu, prosperou. O que é que diz agora? Ficou. Não era pouca coisa não, viu? Não era pouca coisa não. Não era 6 cabeças de gado com um pedacinho de terra não. Era muito, agora a ponto de assustar Abimeleque. Abimeleque ficou realmente preocupado. Veja o verso 16. Disse Abimeleque a Isaac: saia do nosso meio, porque já és muito poderoso. Algumas aplicações, irmãos, nessa primeira parte. Devemos aprender algumas coisas aqui. Que se Deus quiser abençoar alguém dentro de um plano que a nossa mente não consegue discernir, Deus o fará e ninguém deterá a mão do Senhor. Mas devemos aprender também que a bênção de Deus tem um propósito. O propósito é a glória do seu nome. Ao sermos abençoados por Deus, não nos enganemos achando que merecemos. É uma obra divina, para um propósito divino. Então devemos honrar a Deus com as bênçãos que Ele tem nos dado. Trabalhe como se tudo dependesse de você. Trabalhe como se tudo dependesse de você. Mas entenda que nada depende. Nada depende. Tudo depende dele. Segundo, o texto também nos ensina que Isaac foi abençoado por Deus e ficou assim milionário. A Bíblia não defende que a riqueza é pecado. Em nenhum momento a Bíblia diz que a riqueza é pecado. Mas se a riqueza é usada ou formada de modo ilícito, ela configura-se pecado diante de Deus. Devemos aprender também que Deus nos dá
para que outros sejam abençoados pelo que ele tem nos dado. O texto do Novo Testamento diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Se Deus me dá o pão, ele dá meu irmão também, porque ele deu a mim. À medida que Isaac era abençoado, o povo de Isaac também era abençoado, porque tinha muita gente com ele, inclusive servos. Terceiro, no Antigo Testamento encontramos várias passagens protegendo o pobre na terra. Deus é justo e cuidador do necessitado. E esse texto nos leva para isso, nos conduz a pensarmos sobre isso também. Porque Deus abençoou muito Isaac, mas aquele irmão no Novo Testamento chamado Lázaro, passou fome e morreu assim. Então existirá também no povo de Deus, como sempre existiu, os pobres. Jesus disse isso: os pobres sempre vocês terão perto de vocês, sempre o tendes convosco. Mas encontramos, irmãos, servos de Deus, sendo abençoados com riquezas, como Abraão, como Isaac, como Salomão, mas todos eles abençoaram muitas pessoas com o que o Senhor estava lidando. Se Deus está lidando, não é só para você. Mas, assim como na pobreza nós somos tentados pela cobiça, pela inveja, porque a pobreza desperta inveja, muita. Desperta cobiça, e muita. Mas a riqueza também, viu? A riqueza também desperta inveja, e muita. Então tenhamos cuidado, irmãos, para não substituirmos coisas importantes por coisas secundárias. Seja grato se Deus tem lhe feito prosperar, mas não tenha seu coração na riqueza. Jesus ensinou o seguinte: mas, quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Marcos 4,19, NVI. Jesus também disse assim: pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6,21. O enriquecimento, então, não deve ser o alvo final da vida do cristão. O seu alvo deve ser a glória de Deus. No entanto, se o Senhor quiser abençoar, se o Senhor lhe der, seja diligente para viver o propósito de Deus na sua vida. Quando eu digo que o propósito último não deve ser a riqueza, eu estou considerando então com essa fala que existem propósitos aí secundários que podem ser a riqueza. Porque alguém pode desejar ter uma melhor condição financeira por motivos justos. Sustento da família, sustento dos pais, socorro aos mais pobres, plantação de igrejas, obra missionária, podem ter motivos justos e piedosos, trabalhando com honestidade, alcançando o que Deus quer que você alcance. Se você então deseja ter uma boa condição, estude, trabalhe, se atualize, aproveite as oportunidades, dignifique o nome do Senhor onde Ele lhe colocar. Não basta apenas ter conhecimento, é preciso ter competência, compromisso e diligência no que está fazendo. Há muita gente inteligente e capaz em termos intelectuais, mas são péssimos profissionais. Há muitos cristãos capazes, com boa formação, mas são péssimos em relacionamentos, e isso fecha portas de trabalho, fecha oportunidades financeiras importantes, porque você não sabe se relacionar, você não sabe lidar com pessoas, você não honra seus compromissos, você é um bom profissional em termos técnicos, mas você não entrega no prazo, você mente para o cliente, você chega tarde, você não vai na reunião que marcou, então você mesmo está se destruindo profissionalmente. E depois você se pergunta por que todo mundo prospera e eu não prospero. Você tem implodido a sua vida, mesmo tendo competências intelectuais interessantes para ser alguém próspero. Agora vejamos o verso 14. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de servas.
de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Ai, irmãos. Isso aqui é antigo, irmãos. Isso aqui é antigo. Não se surpreenda se você for alvo de inveja. Basicamente, o invejoso não quer apenas o que você tem, ele quer ser quem você é. Ele não quer ter apenas os seus recursos, ele quer ter a sua vida. E o que é a inveja? O que é isso que encheu o coração dos filisteus em relação a Isaac? Eu vou definir inveja aqui. A inveja é o pecado de infelicidade diante do bem ou da bênção de Deus sobre outra pessoa. A inveja é a indignação da bênção de Deus sobre o próximo, querendo ou achando que aquilo que era do próximo ou é do próximo é devido a si mesmo. A inveja proclama um protesto de injustiça em favor de si mesmo. A inveja é o seguinte: não devia ser para ele ou para ela, deveria ser para mim. Por que não para mim? A inveja proclama: eu sou melhor. Isso deveria ser meu, não deveria ser do outro. Sim, o pecado que domina o coração faz com que as pessoas tenham inveja. E tristemente nós sabemos que isso pode surgir no coração de pessoas que são amadas por nós, que estão no nosso entorno. Pode acontecer de o nosso coração estar tão cheio de gratidão a Deus pelo que Ele tem nos dado, e tenhamos então o desejo de compartilhar com pessoas o que Ele tem nos dado, e a pessoa que recebe a informação da bênção de Deus sobre nossa vida, dizer assim: só não acontece comigo, acontece com todo mundo. Isso é inveja. Isso é inveja. Parece que Deus está abençoando todo mundo, só não me abençoa. A pessoa vai dizer: não, não é inveja, é assim, por que não comigo, né? É inveja, mas a inveja pode crescer e dar lugar a outras coisas, a prejuízos. Observe que tanto Abimeleque como os pastores filisteus ficaram tomados de inveja e de raiva, porque a inveja, quando não tratada e cortada pela raiz, ela se torna raiva contra o outro. E quando a raiva toma conta do coração, ela vai se desenvolver com ações. Veja o verso 15. E por isso, o que é que diz? Lhe entulharam todos os poços. Por que eles entulharam os poços? Porque Isaac estava prosperando. Os animais, a terra. Não foi que os poços estavam entulhados antes de Isaac chegar na região. Eles entulharam os poços, porque aqui a ideia é o seguinte: tá bom, já tem demais. Já tem demais. Está crescendo demais. Vamos impedir o crescimento dele, porque ele está sendo perigoso para nós. Vamos frear isso. Então, tem poços aqui que na época de Abraão foram abertos e nós vamos acabar com essa festa. Tem esse negócio de Isaac que está sendo mais abençoado aqui no nosso meio, não. A terra é nossa. A terra é nossa. Nós somos os filisteus. Quem manda aqui somos nós. Ele é estranho. Ele tem que ir embora. Forasteiro no nosso meio. Então, a inveja não apenas tenta. A inveja não é apenas desejar a vida do outro, a inveja tenta prejudicar o outro. A inveja, inclusive, tenta interromper o bem corrente sobre a vida do outro. Veja o verso 16. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. A inveja tenta interromper. Já tem demais, ele já tem demais. A inveja, irmãos, é uma coisa tão bizarra, tão diabólica, que ela pensa assim. Ela não pensa assim: Deus quer abençoar. E nós não podemos impedir. A inveja não pensa assim. A inveja pensa assim: se depender de mim,
aquela criatura não terá mais felicidade do que já tem. E o que eu puder fazer para deter, eu irei fazer. Isso é o que estava no coração não apenas dos filisteus, de modo mais popular, dos pastores filisteus, mas do próprio Abimeleque, que era o rei da terra. Então, Isaac tinha contra ele parte da população, pastores, e o rei. E aí o verso 17 diz o seguinte: o que é que diz? Foi o que Isaac fez diante do contexto de inveja. Se afastou. Sabedoria bíblica, irmãos. Se afaste do invejoso. Amém? Amém, meus irmãos? Se afaste do invejoso. Porque a inveja vai ser veneno para sua alma. Veneno. Daqui a pouco quem está com inveja é você. E quem está com sede de vingança é você. A inveja é um veneno mortal para a alma. Isaac resolveu se afastar. Era um afastamento necessário. Esse rei acolheu Isaac. Ele protegeu Isaac. Eles podem ficar aqui, pode ficar tranquilo. Aprendemos aqui que alguém que foi favorável a nós em um momento, em outro momento, pode ser tomado de inveja e querer nos prejudicar. Porque as pessoas mudam. As pessoas mudam. A gente que tem uma ideia meia louca de que as pessoas são imutáveis. Porque a gente pensa assim, não, essa pessoa fez isso comigo. Na verdade, ela sempre foi assim. Porque a pessoa não muda desse jeito. Muda, irmãos. A depender da circunstância, muda. A depender do que está acontecendo, muda. Imutável somente Deus. Alguns, assim, uns ditados bobos, né? Ninguém muda depois do casamento, só tira a máscara. Isso é uma bobagem, rapaz. É bobagem. É claro que muda. Só você olhar para o seu corpo, depois de 10 anos de casado. É claro que você muda. Sua mente muda, seu corpo muda. Seus desejos mudam. Suas intenções mudam. Você até pode ter casado sem malícia, agora você é malicioso. Você manipula o cônjuge, manipula os filhos. A gente muda. Porque o nosso coração é pecador. Então aprendemos com Isaac que, diante do contexto de inveja, o que é que eu faço? Eu vou me afastar um pouco. Porque eu não vou ficar convivendo com esse negócio aí. O que é que a gente aprende em segundo lugar com Isaac? Verso 18. Isso aqui é muito sábio, irmãos. A Bíblia é muito sábia. É muita sabedoria de Deus. Verso 18, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão. Isso aqui é fantástico. Foi o que os pastores filisteus fizeram com os poços. Tulharam. Foi o que Isaac fez. Avô. Ou seja, eu não vou parar de trabalhar porque estão com inveja de mim, não. Certo, irmãos? Não vou parar de fazer o que eu tenho que fazer porque estão com inveja de mim. Tem pessoas que paralisam. Foram alvos de inveja, elas se paralisam. Não, então não quero mais, não vou fazer mais. Não quero que ninguém me veja, não quero que ninguém saiba, não quero que ninguém repare. Não. Quem cavou o poço? Abraão. Quem era a propriedade do poço? Da linhagem de Abraão. Isaac vai lá, manda abrir os poços, porque os filisteus fecharam aqueles poços, entulharam aqueles poços. E diz o texto, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água corrente. Deus abençoou o trabalho de Isaac. Inveja não deve paralisar você. Também não use a inveja como combustível de vingança. Tem aquele ditado que diz assim, né? O que não me mata, me faz mais forte. Né? Isso é um pensamento carnal, viu? Mundano. O que nos encoraja é o propósito do Senhor. Não é a vingança silenciosa contra o invejoso. Tá com inveja de mim? Então eu vou prosperar mais, vou trabalhar mais para mostrar àquela pessoa que eu tenho mais. Para ela ficar com mais inveja. Não, irmãos. Servos de Deus não pensam dessa forma. Continue trabalhando.
Continue focado no que Deus quer que você faça. Deus vai abençoar o trabalho das suas mãos. E se mesmo fazendo tudo isso, continuarmos a ter problemas com a inveja dos outros. Se afastou, continuou trabalhando, mas ainda assim somos afetados. Veja aqui no verso 20 e 21, o texto diz o seguinte: mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac. A briga continuou, irmãos. Se afastou, a gente vai atrás. Abriu, a gente vai fechar de novo. Vamos lá. Eles disseram: ei, essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam ali. Não sabemos o nível dessa contenda, agora a coisa foi feia. 21. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. O que foi possível fazer inicialmente, Isaac fez com seus pastores. Mas os pastores de Gerar, os filisteus, continuaram ali insistindo. Ezeque significa contenção. Sitna significa ódio. Ódio. Veja o nome do poço. Veja o nome dali do negócio. Ódio. A coisa foi feia. A inveja tenta exatamente isso. As palavras hebraicas aqui mostram exatamente isso. A inveja tenta impedir a prosperidade alheia e é uma espécie de ódio contra o outro que está recebendo a bênção de Deus. Então, o que é que a gente faz? Senhor, o que é que a gente faz? Deus nos ensina lições importantes aqui através de Moisés. Veja só o que diz o versículo 22. Partindo dali, depois da arenga, cavou ainda do que, irmãos? Outro povo de Deus insistente, viu? Vamos cavar outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Cavou outro poço. Persistência e fé. Persistência e fé. Quem age é Deus. Quem deu a água foi Deus. Mas os seus servos tiveram que persistir, perseverar, crendo que Deus mostraria um lugar adequado para que o poço fosse cavado, os animais pudessem ser dessedentados e toda a comitiva de Isaac também. Meus irmãos, nunca nos foi prometido que quando a bênção de Deus chegar até nós, seremos poupados da inveja. Nunca foi prometido por Deus. A gente aqui fica se perguntando umas coisas bobas. Mas, rapaz, não fiz nada com essa criatura. Não precisa você fazer, não. Para que alguém tenha inveja, você não precisa fazer nada. Não precisa levantar um dedo. A inveja corrói. Deus não nos prometeu que seremos poupados disso. Mas aprendemos que aqui, diante desse contexto tão ruim, que negócio de inveja é ruim, né, irmãos? Vocês já passaram por isso? É ruim. Parece que vocês estão meio tensos, né, com essa mensagem. É ruim. Eu não estou tenso não, viu? Eu estou tranquilo, estou relaxado. A Bíblia vai nos ensinando a arte da perseverança. Né? Aprendemos aqui o seguinte. Aprenda a não desistir nas primeiras dificuldades. Contenda. Outro poço. Ódio. Outro poço. Reobote. Vai chegar em um momento que Reobote irá prevalecer. Depois de tanta contenção. A inveja, irmãos, é um sentimento ímpio. Não é um sentimento piedoso. É impiedoso. A inveja é ímpar na vida de um coração. Para nosso coração, não deve nos paralisar. O Senhor dos Exércitos esteve com Isaac e o abençoou. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vai ter gente que vai invejar seu cabelo, vai invejar seu dinheiro, vai invejar a cor da sua pele.
vai invejar onde você mora, vai invejar seus filhos, vai invejar sua vida, sua barba, sua barriga, qualquer coisa. Qualquer coisa. A inveja é um negócio terrível, irmãos. Não precisa ter muito, não, para que alguém tenha inveja de você, não. Verso 24 e 25. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: esse versículo é lindo, irmãos. É maravilhoso. O Senhor diz a Isaac: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Veja só ouvir isso numa aparição do Senhor, não precisava o Senhor dizer mais nada. Não precisava de nenhum outro encorajamento a mais. Somente o Senhor aparecer, talvez um anjo tenha aparecido aqui, o texto não diz. Somente o Senhor aparecer e dizer por meio de um instrumento ou por meio de uma voz, como aconteceu no batismo no Jordão: eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão. Mas Deus não diz isso apenas. Ele diz a Isaac: não temas, não tenha medo. Você está em terra estrangeira, há inimigos contra você. O rei quer expulsar você daqui. Os pastores filisteus estão criando problema. Não tenha medo, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Deus o visitou. Isaque adorou, um altar foi levantado e ele adorou o seu Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, se eu estiver mentindo agora, eu estiver equivocado, vocês me corrijam. A gente torna a inveja do outro pauta das nossas conversas familiares. Não é? Ou não é? A gente fica se alimentando disso indiretamente. A gente fica dando muito espaço na nossa mente, no nosso coração. Aqui e acolá a gente está com taquicardia, crise de ansiedade. Ou não é assim não, irmãos? Estou errado. Começa a nos imobilizar. Orientação do Espírito Santo aqui, a sua imensa sabedoria. Não perca tempo com isso, não. Vá adorar o seu Deus. Levante um altar e adore o Senhor. Observe as bênçãos de Deus. Você pode estar tão ocupado com pessoas invejosas comendo seu juízo que você perde o foco da bênção de Deus na sua vida. Perde o foco. A Escritura diz que Deus aparece a Isaac e lhe lembra do pacto abraâmico. Eu estou abençoando você, Isaac, por causa de Abraão. Eu estou contigo por causa de Abraão. Então você não tem que ter medo. Eu prometi a Abraão. Irmãos, Paulo diz que agora nós podemos chamar a Deus de Abba. De Abba. Vá comigo para Gálatas, capítulo 4. Versículo de número 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração. O que é que diz agora? O Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Deus nos colocou nessa condição, irmãos. Deus lembrou Isaac do pacto com Abraão. Deus nos lembra, observe, Deus nos lembra de alguém que é maior que Abraão. E Deus estava pactuado com ele. Deus nos lembra de que o seu Filho Jesus Cristo é o amado. Deus disse: este é o meu Filho amado.
em quem eu tenho muita felicidade, muito prazer. Deus nos lembra que a bênção que vem sobre nós é por causa não de Abraão, é por causa de Jesus. Deus lembrou a Isaac, lembre do que eu prometi a Abraão. Deus nos lembra, lembre do que eu pactuei com meu filho. Vocês agora podem me chamar de pai amoroso, Abba, porque eu dei o Espírito. O meu filho morreu por vocês. É algo muito superior a Abraão, irmãos. Muito superior. Que existia um pacto e Deus recorda o pacto. Esse pacto tinha por base amor, tinha por base graça. Então Isaac não deveria ter medo. Porque Deus estava com ele. Você está com medo? Você está com medo das oposições? Você está com medo das calúnias? Você está com medo da inveja? Você está com medo do que podem dizer e a sua reputação ficar manchada? Você está com medo disso? O Senhor diz a você então nesta noite: não tenha medo. Não tenha medo. O que eu pactuei com o meu filho promove sobre você proteção e bênção. Por que não devemos ter medo dos problemas? Especificamente quando formos alvo de inveja. Porque nós estamos em aliança com Deus que nos protege, irmãos. O que resta então ao povo de Deus, diante de circunstâncias assim, de perseguições, de invejas, né? É adoração. A Escritura vai nos orientar a adorarmos a Deus. A Escritura não vai nos orientar a ficarmos fuçando, sabe? Fuçando. Fulano, vem cá, tu conhece mais Beltrano do que eu, vem cá. O que é que ele está dizendo de mim? Falaram o que de mim lá? Falaram meu nome? Me diz, pode dizer, pode dizer. Pode dizer que eu quero saber. Quanto mais espaço você der à fofoca, mais a fofoca chega. Quanto mais você abrir as portas e as janelas, vai chegar. Porque fofoqueiro não falta no mundo, não. Tem muito. Tem muito. Fofoqueiro não quer o bem de ninguém. Quem quer o bem diz assim: eu soube disso e foi fulano e pode dizer que foi eu que disse. Aí isso aí não é fofoca, não. Fulano quer fazer mal contra você. E eu estou dizendo porque eu ouvi e vi. Pode procurar ele e dizer que eu disse. Isso aí não é fofoca, não. Mas fofoca destrói o nosso coração, irmãos. E às vezes o fofoqueiro é visto como herói, já percebeu? Rapaz, muito obrigado porque você me alertou. Se você não tivesse me dito, o que seria de mim? Sou teu devedor. O que é que você quer? Vou lhe dar um prestígio, um choquito. Aplicações finais. Cave mais fundo. Cave mais poços. Não tenha medo de recomeçar. Problema num poço. Outro poço. Problema de novo. Outro poço. Perceba que a Bíblia está nos dizendo aqui o seguinte: não é porque deu errado a primeira vez que Deus quer que você saia daquilo, que você pare esse trabalho. Não é porque deu errado a segunda vez que é um sinal de Deus. Deus dizendo assim: não, tá bom, não tá dando certo aí, tá bom, parou. Vá para outra coisa. A perseverança está sendo mostrada aqui. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha um coração fechado, cheio de temor de homens, achando que tudo acabou. Você tem força, porque sua força é de Deus. Sua força vem do Senhor. Deus tem uma aliança com você. Deus está aliançado pactualmente com você por causa de Jesus. Deus cuida de você em todas as áreas da sua vida por causa de Jesus. Não tenha medo de pessoas. Vou repetir. Não tenha medo de pessoas. Tema a Deus, porque Ele é o único poderoso, como Jesus disse, de lançar a alma de alguém no inferno e destruir a vida de uma pessoa. Deus é que é poderoso para isso. Não tenha medo de pessoas, não tenha medo de homens. Deus é o guarda de Israel, que não tosqueneja.
Persevere na vontade de Deus. Mesmo que as dificuldades surjam, Deus lhe dará espaço. Esse é o significado de Reobote. Deus lhe dará espaço. Não contenda, não mais ódio, espaço. Persevere. Não desista. Cristo é o maior exemplo de sofrimento, de angústia mortal, de perseguição, mas seu objetivo era obedecer a seu Pai, por amor ao Pai, por amor a nós, para cumprir o eterno propósito de Deus na salvação de pecadores. Cristo permaneceu firme diante de toda a oposição. Ah, irmãos, mas ainda que você não consiga suportar, porque haverá aqueles dentre nós que não terão forças, que já estão desgastados, que são soldados que foram baleados por vários ângulos diferentes. E agora? Você pode estar aí me ouvindo e dizendo na sua cabeça: meu irmão, reverendo, mas eu não aguento mais cavar poços. Eu tenho recomeçado várias vezes, pastor, e novamente barreiras se levantam. Eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais forças. Minha vontade só é de abandonar, de sumir, de que ninguém me veja, ninguém me ache, ninguém fale comigo. Está desanimado, não é? O seu Salvador sabe o que é isso. Sabe o que é a solidão, sabe o que é o abandono dos discípulos, sabe o que é o sofrimento, a angústia do inferno na alma. Ele sabe o que é isso. Corra ao seu Salvador. Porque haverão aqueles dentre nós que serão mais fortes, resilientes, como grandes palmeiras, que enfrentam tempestades e voltam à sua postura natural. Mas haverão aqueles que irão quebrar no meio da tempestade. Deus não pisará a cana quebrada. O coração de Deus é compassivo para os que sofrem. Receba a consolação do Senhor, meu irmão. Seja consolado pelo seu Deus, que conhece as suas fraquezas e as suas limitações, o seu limite. Talvez você não consiga mais lutar. O texto bíblico diz: o Senhor pelejará por vós. Quando você não conseguir mais, lembre disso: o Senhor pelejará por mim. Porque as nossas forças podem verdadeiramente acabar. As armas podem ser jogadas ao chão e as flechas estarem apontadas para nós, rodeados de um exército do inferno. Deus é quem governa o inferno. E a última palavra, inclusive, para aqueles enviados do inferno, vem da boca de Deus. Deus remove reis e restabelece reis. Deus expulsa as forças do mal. E Deus vence. Sempre. Que a vitória do Senhor seja para você consolação. Somos de Deus, sua bênção pactual está sobre nós. Isso não nos isenta de dificuldades nessa vida, de problemas, de angústias, de invejas, de decepções, porque não tem coisa pior no mundo. Aqui é um exagero, né? Vocês entendem a retórica. Não tem coisa pior no mundo do que uma pessoa que nós amamos tanto manifestar inveja. A inveja de alguém distante não machuca tanto, não é? Sejamos sinceros. Mas a inveja de alguém de perto, que conhece a sua história, que conhece a sua vida, que sabe que você compartilhou e agora aquela pessoa demonstra inveja. O que é que cabe a nós? Duas coisas, resuma desse sermão: continue perseverando e trabalhando e adorando ao Senhor. O resto é com Deus. Deus resolve.
Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu poder. Obrigado por tua sabedoria. Fortalece, Senhor, teu povo. Fortalece os corações desta congregação. Te pedimos tua bênção sobre nós. Te pedimos tua bênção sobre a irmã do nosso irmão Hélio. Te pedimos tua bênção sobre Jéssica, que está para ganhar bebê. Que o Senhor abençoe aquela criança. Te pedimos a tua bênção sobre a saúde de nossa querida irmã Fátima Abrantes. Que o Senhor restaure tua serva. Te pedimos tua bênção sobre as famílias desta igreja, sobre solteiros, solteiras, jovens, irmãos, irmãs que querem casar-se, que o Senhor providencie isso. Que o Senhor seja misericordioso. Tu sabes, Senhor, o desejo do coração do teu povo. E sabemos que tu ouve orações e atende. Abençoe, Senhor, nossa comunidade. É isso que nós te oramos no nome de Jesus.